Reverendo Diácono Pedro, caro seminarista Alexandre, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, povo de Deus aqui reunido para celebrarmos o Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo. 60 dias depois da Páscoa, aqui estamos para celebrar esta grande festa, que é no tempo comum para nos lembrar que a Eucaristia faz parte do cotidiano da nossa vida, do nosso dia a dia, todos os dias, ou ao menos uma vez na semana, no domingo, dia do Senhor, somos convidados a nos aproximarmos da sua mesa, do seu altar, para nos alimentarmos do seu corpo e do seu sangue, nosso alimento. A Eucaristia é a festa, o sacramento que nos revela o mistério de Deus, mas que ao mesmo tempo revela o nosso mistério. É impossível separar a Eucaristia da nossa vida e a nossa vida da Eucaristia. A vida e a Eucaristia são mistérios que estão intimamente entrelaçados. E também não tem como, é impossível separar a Eucaristia da Igreja. A Igreja faz Eucaristia, mas a Eucaristia faz a Igreja. Então, hoje, ao redor da mesa de Jesus, como os discípulos, nós estamos na sua ceia, na celebração da sua Páscoa, em família, como irmãos e irmãs, para aprendermos as grandes lições que Jesus quer nos ensinar. Como diz uma canção muito conhecida, as lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dais. Então, nós poderíamos falar de muitas lições que nós podemos aprender com Jesus na missa, mas nós vamos hoje destacar 3 dessas lições, 3 atitudes que Jesus nos ensina ao redor da sua mesa: fazer, ofertar, transformar. 3 atitudes simples: fazer, ofertar, transformar. Vamos repeti-las comigo? Fazer, ofertar, transformar. Fazer. Nós escutamos na primeira leitura um relato do livro de Êxodo. Moisés está fazendo a primeira aliança. E aí, esta primeira aliança é feita com sangue de animais. E aí, 2 vezes no decorrer do texto, o povo diz a Moisés: faremos tudo o que o Senhor ordenar. No Evangelho, nós já escutamos uma passagem da nova aliança. Por isso que a gente canta no Tão Sublime, canção que, segundo a tradição, foi escrita pelo grande doutor angélico Santo Tomás de Aquino, que um novo testamento deu, que o Antigo Testamento deu ao novo o seu lugar. Então agora é a nova aliança, a aliança de Cristo. É o seu sangue que é derramado, é o seu sangue que nos reúne. Por isso que na introdução da missa de hoje, na saudação inicial, nós falamos que fomos aspergidos com a bênção do sangue de Cristo. E aí Jesus vai preparar a Páscoa. Mas aí os discípulos perguntam: onde queres que preparemos a Páscoa? E aí Jesus fala o que eles deveriam fazer, e eles assim o fazem. Em todas as missas nós cumprimos isto que o Senhor nos ordenou. E no finalzinho da consagração, o padre diz as palavras de Jesus, concluindo-as: fazei isto em memória de mim. Então a Eucaristia é um fazer. Nós fazemos memória,
Mas esse fazer memória não significa apenas relembrar, recordar, é mais do que isso. Nós atualizamos, nós nos tornamos contemporâneos de Jesus. É como se nós nos transportássemos pela graça do sacramento, lá para a última ceia, para o Calvário, e nós revivemos, atualizamos o mistério de Cristo neste dia, nesta missa que nós participamos. Só que esse fazer em memória precisa estar ligado também na nossa vida. Então nós podemos pensar, o que eu, concretamente, como padre, o que você, como mãe, pai, filho, filha, como membro dessa comunidade, o que nós podemos fazer para fazer isto em memória de Jesus? Qual é o compromisso que nós precisamos assumir com Ele? O fazer isto precisa ressoar também na nossa vida. Fazer isto em memória de mim, ou seja, fazer como Jesus ensinou, como Jesus pediu, gastando a nossa vida, doando a nossa vida. Então a Eucaristia, irmãos e irmãs, não é uma brincadeira. A Eucaristia não é um teatro. A Eucaristia é um sacramento, é um sinal real da presença de Jesus na nossa vida, na nossa história, na nossa comunidade. É uma graça esta que nós temos de poder celebrar a Eucaristia. E aí nós chegamos na segunda palavra, ofertar. Na Eucaristia acontece uma grande oferta, e a oferta que acontece não é a do nosso dízimo, não é das nossas ofertas, que são importantes também, porque com essas ofertas nós ajudamos a igreja, a manutenção da igreja na sua missão, mas a grande oferta da missa acontece aqui no altar. A grande oferta da missa é o próprio Jesus, que se dá a nós no pão e no vinho. O pão e o vinho que são consagrados e que se transformam no corpo e sangue de Cristo. É o grande ofertório da missa. Cristo que se oferta, mais uma vez, por amor a nós. E a oferta de Cristo é generosa. Nós escutamos na segunda leitura da carta aos Hebreus, o autor da carta dizendo que Cristo, sacrificando-se a si por amor, dá a sua oferta por nós, a oferta da sua vida, o seu sacrifício. Então o sacrifício de Jesus é grande, mas o nosso é ínfimo, o nosso sacrifício é pequenininho comparado ao sacrifício de Jesus. Quando o coroinha, o acólito, traz o cálice aqui para o altar, o padre ou o diácono coloca junto com o vinho uma gotinha de água. O que isso significa? Tem gente que pensa que o padre gosta muito de vinho. Não é só por causa disso. Porque o vinho representa a divindade de Jesus. A água representa a nossa humanidade. É um simbolismo muito forte. E nessa hora a gente diz assim, o padre diz assim: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos, Senhor Deus, participar da sua divindade, que se dignou assumir a nossa humanidade. Ele não precisava assumir a nossa humanidade, mas ele quis fazer isso por amor. Ele quis ofertar a sua vida por nós. E o Papa Francisco lembra que o que Jesus nos dá é muito, o que nós ofertamos para Ele é pouco, mas Ele precisa deste nosso pouco. E a oferta que nós fazemos é como essa gotinha de água no vinho, ou como dizia Santa Teresa de Calcutá, falando sobre a missão dela, o que eu faço é como uma gota d'água no oceano, mas sem essa gota d'água, o oceano seria menor. Como isso é importante, saber que a nossa participação nesse mistério, por menor que seja, para Jesus ela é valiosa.
De vez em quando, nós temos o hábito de dar uma lembrança para alguém, quando a gente viaja, por exemplo, ou dar com uma lembrança, com uma simples lembrança, e aí quando a gente entrega, ou quando a gente recebe, a pessoa ou nós dizemos assim: é simples, mas é de coração. E é isso que Jesus precisa, que a nossa oferta seja simples, mas que seja uma oferta de coração, uma oferta verdadeira. E quando a oferta é verdadeira, quando ela é de coração, a gente não precisa dizer que ela foi de coração, a gente não precisa dizer que faz as coisas por amor, porque o nosso gesto já fala sem as nossas palavras. É simples, mas é de coração. Talvez hoje a gente possa dizer isso para Jesus. Vamos repetir comigo: Jesus, eu te oferto a minha vida, a minha pequenez. É simples, Jesus, mas é de coração. Eu quero me entregar a Ti e quero que Tu faças da minha vida Eucaristia, ação de graças. É simples, mas é de coração. E agora a última palavra: transformar. É a consequência disso tudo que nós falamos até aqui. A grande transformação que acontece na Eucaristia é chamada por Santo Tomás de Aquino de transubstanciação. A gente aprendeu isso. O pão e o vinho que se transformam pela graça do sacramento em corpo e sangue de Jesus Cristo. Mas não é só essa transformação que acontece na Eucaristia. Nós também nos transformamos no Cristo que nós comungamos. E uma das respostas da oração eucarística, nós vamos falar isso, nós vamos pedir isso ao Pai: fazei de nós uma perfeita oferenda. Porque nós vamos transformar de uma tal maneira em Jesus, que a nossa vida vai espelhar Jesus por onde a gente passar. Daqui a pouco nós vamos fazer a procissão do Santíssimo, passando com Jesus pelas algumas ruas da nossa cidade, de forma solene, mas todos os dias acontecem procissões do Santíssimo, porque todos os dias, quando nós participamos da missa ou da celebração da palavra e comungamos Jesus Cristo, nós levamos Jesus por onde a gente for. É impossível não levar Jesus por onde a gente for. Nós o levamos. Então Ele nos transforma. Tudo o que nós nos alimentamos se transforma dentro de nós. Mas há uma diferença. No processo digestivo, o nosso corpo é protagonista da transformação do alimento. Ele vai transformar o alimento em vitamina, etc. Mas na Eucaristia não somos nós que somos os protagonistas, é Jesus. É Jesus que se transforma dentro de nós. E Ele quer se transformar dentro de nós. E aí, transformados pela Eucaristia, vem a nossa missão. Nós vamos transformar o mundo. O Papa Bento XVI, numa de suas homilias, disse mais ou menos assim, que essa transformação do mundo começa através da Eucaristia. A Eucaristia, este pão transubstanciado, transformado, que se transforma dentro de nós, nos ajuda a transformar a nossa família, a nossa comunidade, o nosso mundo. Então é isso que nós celebramos hoje. No mistério de Jesus, celebramos o nosso mistério e pedimos a Jesus essa graça de fazer da nossa vida uma Eucaristia, que nós possamos oferecer o pouco que nós temos para Deus, para que Ele transforme o nosso pouco em muito e que Ele nos ajude a transformar a nós e o mundo pela Eucaristia.